Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Aqui quem está falando é a missionária Maiara Nobre. Eu estou aqui hoje para contar o testemunho sobre uma experiência que eu tive com Deus. No dia 30 de setembro de 2017, exatamente em um sábado, irmãos, às 4h49 da madrugada, a minha alma, ela saiu do meu corpo e ficou em pé diante de mim. Não, irmãos, eu não estava dormindo. Eu apenas estava deitada na minha cama, com os meus olhos fechados, mas eu estava acordada. E então a minha alma, eu senti a minha alma, ela saindo do meu corpo e ficando em pé diante de mim, irmãos. E então eu ergui os meus olhos e o teto do meu quarto já não existia mais, irmãos. E de repente eu contemplei os céus se abrirem diante de mim, irmãos. E no céu eu contemplei uma porta, irmãos. Aquela porta, ela resplandecia e ela tem um resplendor tão grande, irmãos. E de repente naquela porta, irmãos, eu olhei e contemplei as mãos do Senhor saindo de dentro daquela porta. E as mãos do Senhor, ela estava estendida para mim, irmãos. E aquela mão do Senhor estendida para mim, eu contemplei aquela mão do Senhor estendida para mim e eu vi que ela era muito grande, que as mãos do Senhor é muito grande, é muito enorme. E naquele momento eu fiquei me sentindo tão pequenininha, eu me senti como se eu fosse uma formiguinha diante da potente mão de Deus diante de mim. E naquele momento eu comecei a me sentir tão alegre, tão feliz. E eu me senti uma paz. Eu senti uma paz tão grande, irmãos, naquele momento. Que aquela paz e aquela alegria, irmãos, aquela felicidade não existe aqui. Nada é comparado ao que eu senti naquele momento. Aquela paz, aquela alegria, aquela felicidade não existe nesse mundo. E naquele momento, irmãos, eu comecei a glorificar e exaltar o nome do Senhor, pois eu estava muito alegre, eu estava muito feliz, eu estava em paz. E comecei a glorificar o nome do Senhor, e começava a glorificar e falar aleluias, e glorificava e exaltava o nome do Senhor. E no que eu exaltava o nome do Senhor e glorificava Ele, irmãos, eu comecei a falar de repente em outras línguas. E no que eu comecei a falar em outras línguas, irmãos, de repente a voz de Deus, ela bradou para mim. E a voz de Deus era uma voz tão poderosa, cheia de autoridade, ao mesmo tempo uma voz suave, uma voz que transmitia paz, confiança, sabe? E eu me senti alegre naquele momento e a voz de Deus bradou para mim e disse: filha, por que está tão maravilhada? Por que está tão maravilhada com o que está vendo, filha? Se eu ainda tenho preparado para você coisas ainda maiores. Se tu ainda vai contemplar coisas ainda maiores. E de repente, irmãos, a minha alma, ela voltou para o meu corpo. Mas a minha alma, irmãos, ela voltou para o meu corpo glorificando a Deus. Eu voltei glorificando a Deus e exaltando e falando glória e aleluia e falando em línguas. O meu esposo estava do meu lado, ele viu que eu estava glorificando e exaltando. E de repente ele me cutucou e me falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Daí eu contei para ele o que aconteceu, irmãos. Foi lindo, foi tremendo. Que isso sirva para aumentar a fé dos irmãos. Que esse testemunho venha para aumentar a fé dos irmãos e mostrar que Deus, Ele está assim com as mãos estendidas para nós. Que Deus, Ele nos contempla, que Deus está contigo em todos os momentos. Que os irmãos fiquem com esse testemunho e que os irmãos venham a ter a fé aumentada ainda mais através desse testemunho. E que a paz do Senhor Jesus seja contigo, pois as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós.